Obrigado, Beto. Bom dia, gente. Feliz demais de estar aqui. Já muito abençoado por esse momento de adoração, pela ordenação do Jeff. Que Beto falou, o pastor Roberto falou, me edificou muito. E conhecer um pouquinho da vida do Jeff e da Lia também me edificam muito. É a realidade que Paulo nos ensina de sermos como cartas vivas, né? Falando desse amor, desse evangelho tão poderoso, desse Deus tão maravilhoso. E Roberto fala de um jeito, eu fiquei emocionado quando ele estava falando de você, Jeff. Roberto tem essa leitura, né, e fala muito bem. É o pastor que eu mais gosto de ouvir, sempre me edifica muito. Enquanto ele estava falando de vocês, né, tanto do Jeff quanto da Lia, eu fiquei profundamente emocionado. E ele de vez em quando faz isso comigo, ele fala umas coisas que eu falo assim, é mesmo? Né, ontem a gente pegou chuva de Campinas até o Rio de Janeiro, né, até Queimados, e foi uma chuva violenta, mas é sempre muito agradável, a gente ri muito, gente. Quem conhece um pouquinho o Roberto sabe, é uma semana desafiadora, a gente chegava às 5 horas da tarde, a gente estava exausto, né, com a mente, mas mesmo assim a gente ria muito e ia dormir muito tarde, da mesma maneira, falando sobre a igreja, falando sobre a vida, zoando os nossos amigos pastores, né, que são as figuras. Então é sempre muito bom. E eu estou muito feliz de estar aqui. Esse momento aqui, para mim, é um momento de muita alegria, porque, como o Beto falou, ver a Plena Rio florescer, frutificar, tem sido para mim, pessoalmente, um momento de edificação. E para a nossa igreja, a Plena Mosaico, a nossa comunidade lá em Niterói, também. Eu não só posso dizer que eu e a Renata, minha esposa que está aqui, amamos essa igreja, mas eu posso dizer que a nossa igreja, a Plena Mosaico, ama a Plena Rio, e por isso celebra muito 7 anos, celebra muito isso que vocês estão vivendo agora com o espaço, celebra muito com as pessoas que estão chegando, com a ordenação de mais um presbítero, com as crianças, celebra muito o movimento agora dos jovens, dos adolescentes, do Vértice, celebra muito tudo que Deus tem feito em vocês e através de vocês, porque acreditamos que a igreja local é o maior movimento missionário da história. A igreja local é a extensão da missão de Deus, é a missão de Deus, e é sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa manhã, compartilhar com vocês. E é um tema que, como o Beto falou, fala muito ao meu coração, porque até ao longo dessa semana nós escutamos muito isso. A missão não é um programa da igreja, eu vou falar um pouco sobre isso. A missão é a identidade da igreja. É a identidade da igreja. Nós não fomos chamados das trevas para a luz, não fomos ressignificados na nossa relação com Deus a partir da cruz, para vivermos encastelados dentro de um local onde os nossos filhos cresçam, tenham amizade, onde socialmente conseguimos compartilhar num ambiente aprazível, gostoso e até mesmo seguro. Nós fomos chamados para viver, sim, esse momento de adoração, de congregação, mas como o próprio nome igreja, no grego diz, eclésia, somos chamados para fora, porque somos um povo em missão. Em missão. Eu já falei isso aqui quando preguei no ano passado, em Atos 17, uma frase do Spurgeon que sempre me toca muito o coração e mais do que isso me desafia. O Spurgeon diz que todo cristão é um missionário ou é um impostor. Ou é um impostor, isso é muito sério. E ao mesmo tempo é poderoso demais, porque é na missão, é nesse movimento que só a igreja faz, que eu e você encontramos contentamento para o nosso coração, de participar da Missio Dei, da missão de Deus, de alcançar os seus e pastorear a sua igreja. E sim, como aprendemos ao longo da semana, muitas vezes ouvimos isso, participar desse movimento que Deus está fazendo de restauração da criação, restauração da sua obra primaz, restauração, e é para lá que caminhamos, com Cristo até Cristo, para um mundo restaurado pelo amor de Deus. A igreja faz parte desse movimento. Eu quero compartilhar com vocês
o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, vamos ler os versos 19 e 21. Eu estou olhando aqui, hoje eu estava vendo nosso presbítero, Jurandir, aqui medindo, né, para fazer o palco aqui, enfim, e eu estava olhando a saída aqui do cabo de som, das coisas, falei, Deus me ajuda a não tropeçar, né, e não cair, não virar sei lá, uma videocassetada. Antigamente, isso era mais comum, eu caía regularmente. No dia 23 de dezembro, fechando a igreja, isso já umas 10 horas da noite, já lá no térreo, nossa igreja fica num prédio, eu botei minha bicicleta, comprei uma bicicletinha elétrica, botei do lado de fora e deixei ligada. E 2 caras de moto fizeram uma zoeira no estacionamento e saíram rindo. Eu falei, um pegou a minha bicicleta e saiu com ela. Fui correr enquanto eu apagava a luz do prédio da igreja, tropecei numa cadeira, umas cadeiras que ficam lá, tomei uns tabacos, gente. Mas foi coisa assim linda, que eu só avisei para todo mundo 30 dias depois, porque eu sei que 30 dias depois as imagens das câmeras são apagadas do HD da igreja, porque senão algum abençoado ia pegar aquilo e jogar nas redes sociais. Eu tenho filmado. E eu mostrei para Beto. Só para vocês terem ideia, parte do louvor eu fiquei sentado, porque eu estou com esse joelho esquerdo ainda doendo por conta do tombo, e a minha calça no joelho esquerdo rasgou, a calça que eu amava. Renata falou para eu dar a calça, jogar fora, eu estou guardando lá no meu armário, tentando ver um jeito, né, de costurar ou fazer algum tipo de customizar a calça, porque tem nego que compra a calça cara, rasgada, né? Enfim, eu amo aquela calça. Então eu fiquei olhando para isso aqui e falei, Deus me ajuda a não tropeçar. Então não gravem, brincadeira. Outra coisa para falar do André, eu vou pregar, tá, gente? Pode ficar tranquilo. O pastor André, que vai estar semana que vem aqui, a gente ajuda um missionário também que planta igrejas em lugares onde a igreja é perseguida, a gente não pode gravar e tudo isso, realmente é muito abençoador. O André, ele deixou de ser pastor de uma igreja consolidada, que é a igreja presbiteriana da Barra. O André é médico, e ele trabalha como médico em uma das unidades de saúde aqui do município. A esposa dele é enfermeira, e eles, assim, abrem mão de tudo para ir para um lugar que a probabilidade deles serem presos e até encarcerados, ficarem encarcerados ou ao morrerem, é real. Isso é muito louco, isso é muito louco, e então vale a pena ouvi-lo, vale a pena orar por ele, se possível também investir na vida dele. Ele é um homem de Deus e encarna muito bem tudo isso que a gente vai falar hoje aqui. Vamos ao texto, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 19, vamos ler até o verso de número 21. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Vamos orar? Senhor, mais uma vez, colocamos os nossos corações e mentes diante de Ti. Obrigado por esse dia tão precioso, dia em que a sua igreja se reúne para celebrar Jesus, anunciar a verdade do Evangelho, dia em que estamos com os nossos corações rendidos a Ti. Fala conosco, Pai, a despeito de quem prega. Fala conosco a despeito daqueles que também ouvem. Nós somos limitados, mas o Teu Espírito é suficiente para falar aos nossos corações, para trazer clareza às nossas mentes, para, Deus, aquecer os nossos corações e nos colocar onde que o Senhor que deseja e nos chamou para estar, em missão, em missão. Faz assim. Obrigado por essa igreja que entendeu que, Deus, a vida contigo, a caminhada com o Senhor, é uma caminhada que olha para aqueles que estão perdidos, é uma caminhada que olha para aqueles que necessitam de ouvir a Tua palavra. Faz assim, Deus, continue fazendo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém e amém. É uma alegria profunda, 7 anos, como o Beto falou, de graça, de muitas lutas,
de lágrimas, de aprendizado e, sobretudo, da fidelidade de Deus. A nossa igreja também passou por um momento de passar por alguns lugares. Primeiro foi na minha casa, na sala, depois na garagem, que cabia um pouco mais de gente. Depois fomos para um curso de inglês, e foi muito legal, porque eu pregava na época do Halloween, cheio de coisinha pendurada aqui em cima da cabeça, né, e era estranho. Depois fomos para uma escola bem zoada, bem estranha, em Niterói, que estava passando por um momento difícil, mas deu tudo certo. E hoje estamos num lugar como esse aqui, em que a igreja alugou e pôde fazer obra. Estamos bem, graças a Deus, como vocês também, alojados lá e servindo. E agora no futuro a gente tem ainda um novo passo a ser dado. Isso é muito legal, mas a gente sabe que todo esse movimento que a nossa igreja fez e que a Plena Rio tem feito, é um movimento de muitas lutas, Eu lembro as muitas vezes que eu sentava para tomar um café com o Beto, para almoçar, enfim, no nosso momento de confraria lá em Niterói, e ele falava: Dodô, a gente está vendo um espaço assim, assado, tem essa dificuldade, ou lá onde a gente está, a gente vai precisar sair, a gente não tem ainda para onde ir. Sobretudo nesses movimentos, que para o pastor é muito difícil, para a liderança, para os presbíteros, para aqueles que amam a igreja, nós experimentamos, essa igreja experimentou a fidelidade de Deus. Por isso que eu tenho a certeza de que essa série missional não é apenas mais uma série para cumprir um programa de pregação, de ensino para o ano de 2026, ou para celebrar os 7 anos da Igreja Plena, não. Eu tenho certeza, ao caminhar com o Beto, ao ter a alegria de participar de muitos cultos aqui com vocês, de que essa série nasce de uma pergunta essencial para a Igreja de Cristo, não só hoje, não só numa celebração, uma pergunta essencial não para uma instituição, mas para você, para mim. Nós somos a Igreja de Cristo, que deve ser recorrentemente feita. Quem nós somos como igreja? Quem nós somos como igreja? Por que existimos como igreja? Por que o Senhor separou esse endereço, permitiu que essa obra fosse feita? Reúne pessoas, gente que serve, gente que ama, gente que se desloca de bairros. Aqui tem uma galera que vem de Niterói e de tantos outros lugares, não só da cidade do Rio. Por que nos reunimos aqui? Quem nós somos como igreja? E eu tenho uma alegria profunda no meu coração ao conhecer o Beto, a Sheila, conhecer vocês e saber que ao longo desses anos a Plena Rio tem aprendido algo fundamental na caminhada com Cristo. Aprendido que a missão não é algo que a igreja faz. A missão é algo que a igreja é. Isso é muito, muito mais poderoso. Isso é muito mais intenso, verdadeiro, cheio de significado. Missão não é apenas a gente levantar recursos, enviar fulano, ciclano, ou levantar algum tipo de ponto dentro da cidade, que seja mais um ponto de pregação. Não, missão é algo que a gente encarna, que a gente é. Que a gente entende que só vale a pena estar num lugar como esse. E sim, nesse movimento somos tremendamente abençoados. Nosso casamento é abençoado, nossos filhos são abençoados. Nos relacionamos com pessoas maravilhosas, tudo isso é muito bom, mas tudo isso ainda não é o tudo de Deus para as nossas vidas. Não. A igreja existe porque Deus está em missão no mundo. E aí eu amo uma frase que eu aprendi com o John Stott, quando eu tive que preparar um sermão. O Roberto, ele dá o endereço, quando eles estão em pregação expositiva, ele chama a gente para pregar na igreja, mas ele dá o verso que você tem que pregar, né? Isso sempre falo isso de você aqui, né? Isso é violento. E aí eu tive que estudar muito, e Stott fala uma frase no comentário, foi na época que vocês estavam numa exposição longa, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos,
E Stott falando sobre a igreja, Paulo falando, Stott comentando sobre a igreja, a multiforme sabedoria de Deus na igreja, e ele fala uma frase nos comentários lá que me marcou muito, 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 de maneira muito poderosa, que a gente não pode colocar na periferia da nossa agenda aquilo que Deus colocou no centro da sua missão, a igreja. A igreja é poderosa e a igreja faz parte total da missão de Deus, naquilo que ela é. A igreja existe porque Deus está em missão, uma missão que um dia me alcançou. É incrível isso. Pessoas que não me conheciam, pessoas que não sabiam quem eu era, nem sabiam que eu iria existir, enviaram outras pessoas, enviaram recursos financeiros para que a igreja de Jesus estivesse com a porta aberta, a fim de que um dia, como isso aconteceu na minha vida, e bem provavelmente na sua vida, eu sentasse num lugar como esse e ouvisse o Evangelho. A igreja existe não para que os nossos filhos cresçam num ambiente saudável e tenham amizade com amiguinhos, que também são filhos de crente. Isso tudo é muito bom. Mas a igreja existe porque Deus está em missão no mundo. Eu amo em lugares em que eu tenho uma janela, um vidro como esse. A nossa igreja está no movimento de construir um novo auditório. Eu falei, a gente tem que ter isso aí também, porque isso nos faz olhar sempre para fora e saber que pessoas estão vivendo sem Cristo, e que a nossa missão não é se reunir aos domingos num lugar aprazível e gostoso. A nossa missão é estar em contato com essas pessoas, anunciando o Evangelho. A igreja existe, mais uma vez eu posso dizer, porque Deus está em missão no mundo, antes de qualquer estratégia, antes de qualquer agenda. Deus envia, Deus é um Deus que nos envia, e nós somos chamados a participar daquilo que Ele está fazendo. É um grande privilégio. É um grande privilégio. E o texto que lemos nos confronta com uma verdade simples e poderosa. O movimento que foi feito lá em Antioquia, a partir da perseguição que a igreja sofreu em Israel, é um movimento que continua hoje, aqui. E por mais que você olhe para a sua vida e não se veja participante disso, eu quero dizer, o convite é esse. E aquele que convida, aquele que chama, capacita. Aquele que nos enviou, disse lá em Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias. O movimento da igreja continua hoje. Talvez a maneira de comunicar a mensagem, o local onde as pessoas se reúnem, possa ter mudado, mas a mensagem continua a mesma. Os mensageiros mudaram, sou eu e você. As cidades mudam, as culturas mudam. Eu fico imaginando, eu admiro muito pessoas como o André e tantos outros missionários transculturais, porque já é tão difícil pregar o Evangelho na sua cultura, é tão difícil testemunhar de Cristo, por mais que Ele nos capacite, eu sei disso, é Ele que nos capacita, é o Espírito Santo que convence. Mas ir para outras culturas, esperar talvez meses para que uma pessoa se converta, eu falo, Jesus, ainda bem que eu não fui chamado para isso, mas outros foram, e glória a Deus pela vida desses caras, desses irmãos, dessas irmãs. O movimento continua, a missão de Deus permanece firme até o retorno de Cristo. Por isso que eu amo a expressão, eu aprendi isso em algum lugar, não sei quem falou, mas eu repito direto lá na nossa igreja. Caminhamos com Cristo até Cristo. Ele está conosco até que Ele venha, até que estejamos diante dEle, em plenitude. E a missão continua, permanece firme até esse grande dia. E o grande lance nisso tudo, e celebrar isso tudo aqui nesse domingo, é saber que a Plena Rio faz parte dessa mesma história de redenção iniciada lá em Gênesis, que percorreu a história humana toda, o que chamamos em teologia missional de a grande história, e como vimos de forma emblemática também no livro de Atos, que nos ensina muito. Portanto, queridos, eu quero hoje não apenas dizer
que a missão continua com você. Não, eu quero te fazer uma pergunta, e a pergunta é muito séria, é para mim, é para você. Onde eu e você estamos nisso tudo? Onde eu e você estamos na missão de Deus para a qual fomos chamados? E para responder essa pergunta, onde eu e você nos encontramos nisso tudo, eu quero olhar para essa igreja, a igreja de Antioquia, uma igreja que nasce num movimento após uma perseguição sofrida pela igreja em Israel, em Jerusalém. O contexto bíblico aqui, contexto histórico, ele é muito diferente. Antioquia, no meu olhar, no seu olhar, no olhar até mesmo dos discípulos daquela época, com certeza era um lugar muito improvável para que a igreja florescesse, muito improvável. Antioquia não era uma cidade qualquer, pelo contrário, era a terceira maior cidade do mundo greco-romano. Era uma cidade pluralista, cosmopolita, religiosamente confusa, muitos deuses, muita idolatria, profundamente idólatra. Incrível isso. E é exatamente nessa cidade que Deus decide estabelecer a primeira igreja internacional, focada em missões, missional, capaz de fazer com que o evangelho chegasse em outros lugares. Antioquia, em missiologia, é considerada como o ponto de partida das missões globais. E é algo impressionante, porque esse movimento não nasce de um plano estratégico institucional. Vamos para Antioquia e de lá iremos para todos os lugares. Vamos para Antioquia porque lá será nos fornecido as condições para alcançarmos outros lugares. Não. Pelo contrário, Antioquia não nasce de um plano estratégico, mas de cristãos comuns, como eu e você, que viveram a sua fé de maneira missional em meio a um momento de muita dificuldade, em meio a um momento de dispersão, uma dispersão que se deu a partir da perseguição. Salve-se quem puder. Deus transformou a perseguição em uma plataforma missionária. Isso fala muito para as nossas vidas. Talvez você esteja passando um momento mais complicado no seu trabalho de toda a sua história profissional. Talvez você esteja passando até um momento muito difícil na sua vida emocional ou na sua saúde física. E é incrível como sabemos de histórias de que Deus usou pessoas nesses momentos, como usou a igreja num momento de perseguição e dispersão. Essa igreja, a igreja de Antioquia, se tornou a base de envio. E glória a Deus, porque não se tornou em um destino final para a fé cristã. Estamos aqui. E se fizermos ali uma linha do tempo, a igreja de Antioquia, que chegou à Europa Ocidental, enviou missionários para que homens e mulheres chegassem à América do Norte, à América do Sul, ao Rio de Janeiro, a Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense. E um dia eu e você pudéssemos ter a grande oportunidade de entrar num lugar como esse e ouvir a mensagem do Evangelho. Quero ver rapidamente algumas características da igreja de Antioquia que nos ajudam a entender a missão de Deus, a responder essa pergunta: onde eu e você estamos nisso tudo? A primeira característica que a gente vê no livro aqui é um comprometimento com a missão. Esses caras, mesmo diante de uma perseguição, de uma dispersão, chegaram em uma outra cidade. Eles não estavam sendo perseguidos por conta da sua nacionalidade ou por conta das suas ideias políticas, não estavam sendo perseguidos por conta do seu engajamento na fé, na missão, de seguir a Deus, de servir a esse Deus. Então, quando eles mudam para Antioquia, eles têm um comprometimento com essa missão, porque eles entenderam desde o início que a identidade deles vinha antes de uma atividade, antes de um trabalho.
Antes de mesmo falarem, abrirem as suas bocas, eles sabiam que eram a igreja de Jesus, daquele que os comissionou para ir por todo o mundo, fazendo discípulos, ensinando, batizando. O texto nos diz que alguns, logo nos primeiros versos aqui, quando foram dispersos, pregavam apenas para os judeus, o que era mais fácil. Um dos evangelhos, o evangelho de Mateus, é um evangelho focado para os judeus. Mateus o tempo todo traz o Antigo Testamento para corroborar com aquilo que ele está falando acerca de Cristo. Isso fazia sentido para eles culturalmente, era confortável falar para os iguais. Eu me sinto super confortável em pregar para homens da minha idade, um pouquinho só mais novos, que moram no Rio de Janeiro, que têm demandas com esposa, com filhos, como eu tenho, que moram na mesma cidade que eu moro, que conhecem a cultura. Isso é muito mais fácil, é muito mais previsível. Mas o verso 20 muda a postura desses irmãos. E eles saem de uma pregação confortável para os judeus que estavam ali em Antioquia, que conheciam que um dia Deus mandaria um Messias, e esse Messias eles estavam apresentando como Jesus Cristo de Nazaré, para falar para pessoas que não tinham a menor ideia de que esse Deus existia e que esse Deus enviaria um Messias. O verso 20 diz: alguns deles começaram a falar também aos gregos. E isso é revolucionário, mas isso só acontece quando nós reconhecemos a nossa identidade de um povo em missão. Eu sei que existe um movimento muito comum, em especial nas igrejas reformadas hoje. Depois que a internet bombou, as redes sociais, Augusto Nicodemos, Hernandes Dias Lopes e tantos outros reformados que falam muito bem, ensinam muito bem, pregam muito bem. Algumas igrejas, alguns irmãos estão saindo de outras linhas doutrinárias e procurando igrejas como as nossas, podemos dizer assim. Isso é mais tranquilo, pelo menos num certo ponto. Também alguns irmãos que chegam cheios de ideia, ou querendo reviver aquilo que eles viveram na sua antiga igreja, não entendendo muito bem a nossa cena eclesiástica, como diriam os entendidos, mas entender que precisamos falar para quem nunca ouviu, que não tem background nenhum cristão. Isso é revolucionário. E esses irmãos aqui em Antioquia entenderam isso quando eles começaram a falar acerca de Jesus para os gregos. Eles quebraram um paradigma. É gente que entendeu a missão de Deus sendo maior do que as suas tradições, maior do que o seu conforto cultural, muito maior. E aí, queridos, a igreja cresce. A igreja cresce, a igreja está em missão. A igreja cresce quando decide não se afastar das pessoas, amar pessoas. Tem um livro que eu amo, que é o nome do livro é A Igreja Simples. E ele vai fazendo um paralelo, os dois autores, o tempo todo, entre uma igreja complexa e uma igreja simples. E em algum momento eles falam que a igreja precisa conhecer muito bem a sua missão, o porquê estar ali. Isso deve ser feito através de um slogan, de uma frase que todos na igreja conhecem e todos vivem a partir disso, perseguindo esse objetivo. E a igreja complexa tinha uma definição teológica muito difícil de ser guardada. E a igreja simples, e por isso quase ninguém sabia qual era a missão daquela igreja. Já a igreja simples tinha uma muito fácil, que era amar a Deus, amar ao próximo, servir a cidade. Como eu sou pouco original, eu copiei para a nossa igreja lá. Então, a Plena Mosaico ama a Deus, ama o próximo e serve a cidade com acréscimo, anunciando o Evangelho. Esses caras entendiam que a igreja cresce quando a gente ama Deus, mas também ama pessoas. E amar pessoas dá trabalho. Dá trabalho. Demanda algo que a gente não tem, ou pelo menos a gente tem, mas não sabe lidar muito bem, que é tempo, escuta, paciência. A igreja entendeu e começou a crescer quando ele passou a amar pessoas diferentes deles, se aproximar delas, mesmo que isso demandasse algum desconforto.
Eles entenderam que missão não começa quando a igreja cria um projeto. Agora nós temos um projeto de ir para essa praça que tem aqui atrás, e toda terça-feira faremos ali um culto, um ar livre, né? E Betão vai subir num caixote, vai pregar. Antigamente era assim, hoje é totalmente diferente. Isso é legal, deve ser feito, se a igreja tem esse perfil, se o local, se o bairro demanda isso. Não. É importante fazer, mas a missão não começa quando a gente tem um projeto específico missionário. A missão começa quando a igreja entende quem ela é. E por conta disso passa a amar a Deus e amar pessoas, se envolvendo com pessoas. E aí, queridos, algo que a gente precisa, guardar no nosso coração. Nós não evangelizamos para nos tornarmos missionais. Não. Nós não evangelizamos pessoas no trabalho, na universidade, no nosso condomínio, nas ruas, para nos tornarmos pessoas missionais, como Igreja de Jesus. Nós evangelizamos porque já somos missionais. Essa é a nossa identidade. Essa é a nossa identidade. Talvez você tenha vindo hoje aqui porque alguém te convidou, porque alguém falou, você precisa ouvir acerca de Jesus, porque alguém que convive com você dá um bom testemunho e você levou isso em consideração. Isso é ser missional. E saiba, se você veio aqui porque alguém te convidou, você é muito amado por essa pessoa. Muito amado. Em contrapartida, quando a igreja não sabe a sua identidade, quando a igreja não se envolve com pessoas, não ama pessoas, por mais desconfortável que isso seja, a igreja morre. A igreja começa a girar em torno de si mesma, se encastelando em lugares como esse, e ela começa a adoecer, e ela caminha para uma morte espiritual, porque ela sai da sua identidade, ela perde a sua identidade, ela deixa de fazer a missão. Na minha cidade, lá em Niterói, tem uma igreja que, eu não vou falar o nome, mas já está num bairro bom da cidade há muito tempo, e foi uma igreja viva. Essa igreja tem sede própria, templo próprio, prédio de educação próprio, uma quadra poliesportiva própria, lugar para estacionar os carros. Mas essa igreja já entrou há quase 2, 3 décadas num declínio absurdo, porque as pessoas decidiram no coração, a liderança da igreja, decidiram que eles não precisavam mais fazer missões, não precisavam mais ter uma postura missional. É claro que ninguém fala isso numa reunião, numa assembleia, mas a postura, as decisões. E eu lembro que algo me chocou, porque essa igreja, em determinado momento, uma igreja que tem uma boa arrecadação, enquanto as pessoas não morrem, a realidade é essa, a igreja que tem uma boa estrutura, certa vez convidou um pastor já idoso, que pregava muito bem, que foi um grande pastor em vários lugares, e esse pastor, por ser um cara aquecido por esse movimento da missão, entender qual é a identidade da igreja, fez uma proposta muito clara para aquela liderança. Nós precisamos nos mover na cidade, nós precisamos ir para fora, sair desse conforto. E a liderança disse para aquele pastor o seguinte: não, está tudo bom do jeito que está, nós temos os nossos programas, nossos filhos crescem, se casam, e os nossos netos vêm. A igreja cresce quando pessoas nascem. Mas o pastor falou: não, a igreja está adoecida, está morrendo, e muitos estão saindo. E aquela igreja decidiu não ser uma igreja missional, não ser uma igreja em missão, perdeu a sua identidade. Então, a primeira característica dessa igreja em Antioquia é saber que nós existimos com esse compromisso, fazer missão. A segunda característica é um olhar para o outro, mesmo que esse seja diferente. Já falamos um pouquinho sobre isso. Vivemos um mundo muito plural. E não devemos negociar a mensagem, porque sabemos que a mensagem é aquela que liberta, é aquela que nos aproxima de Deus, é aquela que nos faz reconhecer quem nós somos e a necessidade de Cristo, da obra dele. Mas precisamos sim investir tempo, investir coração, investir ações de maneira intencional para que pessoas possam ser alcançadas mesmo sendo diferentes. E eu amo a Igreja de Cristo porque é uma igreja plural no sentido de pessoas diferentes. Eu me relaciono muito bem com gente que eu acho muito esquisita na igreja.
E é bem provável que essas pessoas se relacionam comigo me achando extremamente esquisito também. Eu tenho amigos de caminhada, gente muito boa, que me edifica muito, que jamais seriam meus amigos se não fosse a igreja de Jesus. Jamais sentaria à mesa com eles para comer uma pizza. Jamais tomaria um café, jamais esperaria algo assim de bom vindo daquela persona ali. Mas em Jesus eu consigo me relacionar com os caras mais nerds possíveis. No meu conselho da igreja tem 2 nerds, que eu amo. São 2 figuras. Eu jamais seria amigo daqueles caras se não fossem Jesus. Mas tudo isso demanda um tempo. Isso demanda encarnar essa fé que culturalmente passa a ser relevante para as pessoas. Continuando a leitura, no capítulo 13, Atos 13, mostra uma liderança dessa igreja diversa. A igreja em Antioquia, diferente da igreja em Jerusalém, tinha outras etnias, pessoas com histórias de vida diferentes, classes sociais diferentes. É lindo a gente ver isso dentro da igreja. E ser diferente, acolher o diferente, não é marketing, não. Não é discurso numa sociedade super plural como a nossa, para inglês ver, não é. É o evangelho sendo encarnado. Claro, a gente não negocia a mensagem. Quem nós somos, a necessidade de Cristo, pecadores, aos pés da cruz, todos no mesmo patamar, independente de grana, independente de tempo de igreja, independente de qualquer outra coisa que nos distingua. É evangelho encarnado. Antioquia se tornou uma igreja onde qualquer cidadão podia se imaginar fazendo parte. Isso é ser missional. É dialogar a partir do amor a Deus e amor ao próximo, na cultura que estamos inseridos. Eu sempre falo isso, Beto até me zoa. A igreja não precisa ser uma festa estranha com gente esquisita, como muitas vezes é. Não precisa. Uma pergunta importante, inevitável para mim, hoje para você, é sempre nos perguntarmos se a nossa igreja comunica na prática que o evangelho é para todos. Que Jesus morreu por pessoas que não são parecidas conosco. A nossa igreja, na prática, entende que o evangelho tem sim relevância cultural, mesmo não diluindo ou negociando a mensagem. Jesus fez isso, o Verbo encarnou. Eu amo quando Jesus senta com os marginalizados da sua época. Eu amo quando Jesus coloca para dentro do seu grupo pessoas que não tinham nada a ver com a religiosidade daquele tempo. Isso comunica algo para a gente. Ele não negociou a mensagem, ele foi duro muitas vezes, ele falou do amor e falou da justiça de Deus. Ele viveu isso na cruz, mas ele trouxe pessoas que não tinham nada a ver com isso para dentro, porque ele amava aquelas pessoas. Nós, como igreja, precisamos seguir esse mesmo caminho, essa mesma toada, essa mesma pegada. Ser missional é um chamado para mim e para você, mesmo que isso nos custe muito caro em acolher pessoas que não têm nada a ver com a gente. Em terceiro lugar, a igreja de Antioquia tem algo muito interessante nessa missionalidade, nesse viver em missão, nesse entender que é uma identidade da igreja a qual a gente não pode negociar. Eles sempre tinham disposição de enviar os melhores, o melhor recurso, as melhores pessoas. Na sequência do texto, você vai ver aqui que eles enviam Paulo e Barnabé. Na sequência do texto, até o capítulo 12, você vai ver que a igreja em Antioquia investia dinheiro na igreja que estava sendo perseguida. Fidelidade bíblica custa caro, caro. Antioquia envia Barnabé e Paulo. Não os mais zoados, mas os melhores. Não aquilo que sobrou, porque eles não estavam sobrando com sobra de dinheiro, ou com sobra de pessoas, não. Envia os melhores. Ser uma igreja
de Jesus é ser uma igreja que não envia aquilo que está sobrando, seja recursos ou pessoas, mas envia, porque entende a missão, aquilo que tem de melhor. Certa vez eu vi um teólogo falar algo muito interessante, a diferença entre a igreja de Jerusalém e a igreja de Antioquia, porque uma morreu e a outra floresceu. A igreja de Jerusalém se fechou, se encastelou, olhou para si. Popularmente a gente pode chamar isso de ciscou para dentro. Já Antioquia se abriu, enviou os melhores, enviou os recursos e se tornou um grande movimento, mas sempre percebendo na prática que enviar dói, enviar custa, mas é assim que o Evangelho sempre avançou. É assim que o Evangelho sempre avançou. E é aqui que entra algo profundamente teológico, profundamente cristológico, que deve servir sim para os nossos corações, como igreja de Jesus. Deus, para me salvar, para te salvar, para colocar a igreja em movimento, Ele enviou o melhor, Ele enviou o seu melhor, Ele enviou o seu Filho unigênito, em missão, para morrer numa cruz por mim e por você. Isso é lindo demais. Toda igreja que envia recursos financeiros ou pessoais está apenas refletindo o caráter do seu Deus. Toda igreja que envia recursos, sejam financeiros ou pessoais, está apenas refletindo o caráter do seu Deus. Isso é maravilhoso. Como eu falei aqui no início, sempre me intrigou, como pessoas que sequer sabiam que um dia eu existiria, você existiria, que não conheciam as nossas famílias, não sabiam das nossas realidades, enviaram pessoas, enviaram recursos. Por muito tempo, isso sempre me intrigou, e eu sempre falei isso nos momentos como tivemos hoje aqui, do ofertório, da contribuição. Pessoas que sequer saberiam que um dia a Plena Rio existiria, que algumas pessoas estariam reunidas aos domingos aqui num lugar maneiro como esse. Muito antes, bem lá atrás, investiram dinheiro para que isso acontecesse. Oraram para que isso acontecesse. Eles entenderam que faziam parte de algo muito maior do que elas. Ser missional é entender que eu e você fazemos parte de algo muito maior. A missão é de Deus e o privilégio é nosso, a alegria é nossa de participar de tudo isso. Quando a nossa igreja lá, a Plena Mosaico, foi plantada, fomos frutos de um movimento de pessoas que investiram oração e recursos também. Essa igreja aqui também recebeu recursos de igrejas desse país como de outros países no início. Não foi tanta verba assim, mas eles investiram, como investem em tantas outras. Quando os recursos cessaram, financeiro, a graça permaneceu. Deus cuida, a igreja é de Deus. E quando nós deixamos de receber deixamos de receber o recurso, a última verba enviada, que era cerca de poucos dólares, assim, para a nossa realidade, $600 por mês, é o que recebíamos no final. Fizemos uma escolha consciente. Fizemos uma escolha de investir 10% da nossa arrecadação em novas plantações. Fizemos uma escolha de liberar o pastor, no caso eu, para que esse pastor pudesse investir seu tempo também em outros plantadores. Porque entendemos, isso tem sido uma bênção para a nossa comunidade de fé, que a missão continua, o movimento continua, e isso não é um heroísmo, isso é gratidão, isso é saber qual é a nossa identidade. E eu fiquei muito feliz quando o Beto por várias vezes falou, Dodô, mesmo a gente em obra, com muitos desafios financeiros, eu conversei com o nosso conselho, conversei com o nosso tesoureiro, conversei com as pessoas que gerem os recursos da nossa comunidade de fé, e a gente vai passar a ajudar uma outra igreja em plantação. Isso é maravilhoso, isso é bênção de Deus.
porque percebemos que o alcance da missão está para além de nós, não é só aqui no Recreio, não é só aqui no Rio ou em Niterói. A missão continua e continua por misericórdia e graça de Deus em nós e a partir de nós, por lugares que sequer iremos um dia pisar. Vai alcançar pessoas que não iremos conhecer. Pessoas terão suas vidas transformadas, famílias serão reedificadas, restauradas, casamentos, paternidades, saúde, de pessoas que sequer saberemos o nome, não chegarão no relatório de missão para a nossa igreja. Isso é lindo demais, isso é poderoso demais, e saber que fazemos parte disso. O alcance é longo da missão, a igreja existe porque Deus está em missão. E eu louvo a Deus porque a Plena Rio nasceu com esse DNA missionário, de plantar outras igrejas, de olhar para fora, de amar esse bairro. Gente, por várias vezes eu falei para Beto, não vai para o Rio. Planta aqui perto da gente, vai explodir. É um homem de Deus, ele, Sheilinha, um casal de Deus. Beto prega muito, tem um coração no Senhor. As pessoas amam, não é à toa que uma galera vem de Niterói para cá, todo domingo. E ele falou, não, Dodô, eu amo aquele lugar, eu amo aquela parte lá do Rio. Deus colocou isso no meu coração. A Plena Rio nasceu com esse DNA. E eu louvo a Deus pelo coração do Beto, dos presbíteros, da liderança dessa igreja. Eu louvo a Deus pelo coração da membresia dessa igreja. Vocês entenderam que plantar igrejas é a vontade de Deus. Vocês entenderam que a implicação direta da nossa identidade, da grande comissão, é seguir em missão. E é muito bom, no mês de aniversário, um tema como esse. Lá na nossa comunidade de fé, a gente tem um dia no ano, um sábado, que a gente intitulou de Dia da Missão, Dia da Visão, onde a gente passa lá os relatórios financeiros, os relatórios dos números de atividades da igreja, e a gente lança um tema. E a nossa igreja vai completar agora 8 anos em junho, e está sendo muito bom, Deus tem abençoado muito, e a gente tem muito a celebrar, a gente sabe da gratidão de Deus, do mover de Deus. E quando eu olhei no início do ano, em tempo de oração, e depois falei com o conselho, falei, está tudo tão bom, que a gente pode começar só a olhar para a gente. E ano passado o nosso tema também foi esse, para o ano, missional, porque a gente precisa o tempo todo ser despertado para essa realidade, para a nossa identidade. E quando o Beto me chamou para falar sobre esse tema, eu falei, é isso. Porque a igreja que envia, a igreja que ama, a igreja que paga o preço de se relacionar com pessoas estranhas, com pessoas que não se parecem com a gente, é uma igreja viva, porque entendeu a sua identidade. E a gente sabe que esse movimento é lindo. Tim Keller fala, novas igrejas alcançam os mais jovens, alcança melhor o entorno, o bairro, alcança novos grupos sociais que talvez não se sintam à vontade em igrejas mais velhas. Mas tudo isso exige sacrifício. Vale a pena, mas exige sacrifício. E aí tem uma frase que eu acho maravilhosa que diz, missão sempre exige cruz antes de ressurreição. Missão sempre exige cruz antes de ressurreição. Nunca foi fácil. Somos igreja, fazemos missão diante de um mundo que crucificou o nosso Cristo. Não vai ser fácil, mas é ao mesmo tempo maravilhoso. Concluindo, onde está você nisso tudo? Você precisa responder essa pergunta, diante de Deus. Não é diante do Betão, dos presbíteros, da liderança da igreja, diante de Deus. Onde está você nisso tudo? Entenda que a Plena Rio é uma igreja com mais de 2.000 anos, não apenas 7 anos, porque ela é a continuidade dessa missão, nesse lugar, nesse bairro, para essas pessoas que nos cercam aqui, que cruzam a nossa história.
Começou lá em Gênesis, depois em Atos, em tantos outros lugares na história. Segue hoje e aguarda o dia em que todas as coisas serão consumadas em Cristo Jesus, mas sempre em missão. Pode chegar o palco, pode chegar a galeria, pode ter, sabe, muita gente chegando todos os dias, mas nunca vocês vão perder a identidade, não podem perder a identidade. Somos uma igreja em missão, não estamos satisfeitos se os nossos recursos são bons, porque a igreja não tem nada a ver com dinheiro, com recurso, isso é apenas uma ferramenta. A igreja tem a ver com salvação, com vidas, com gente restaurada. E a pergunta não é institucional, a pergunta é pessoal. Eu não estou fazendo uma pergunta aqui para o Beto, como pastor, nem para os presbíteros, nem para a liderança da igreja. É uma pergunta para o seu coração. Onde você está nesse movimento? Qual é o seu papel na missão? E o meu desejo é que ao longo dessa série o Espírito Santo te incomode, te conduza e te faça enxergar quem de fato é você nessa missão, quem de fato é você na história do povo de Deus, desse Deus que nos amou tanto, 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 ao ponto de enviar o seu Filho para morrer a nossa morte, a fim de que vivamos a sua vida. Eu não me canso de repetir, nessa relação temos um valor imensurável. O meu valor, o teu valor nisso tudo é o valor do sangue de Jesus que foi derramado. Isso precisa ser real, vivo, poderoso na nossa vida, na nossa praxis, quando estamos em missão. Que ao longo dessa série o Espírito Santo nos conduza essa igreja a reafirmar a sua identidade, homens e mulheres alcançados pela graça, enviados em amor e sustentados pela esperança que há na verdade de que Cristo voltará, que caminhamos com Ele até Ele. Lembre-se, o movimento continua em nós, a partir de nós, apesar de nós, e como diria um grande amigo pastor meu e do Beto, na história, até que Ele venha. E o meu convite para você, de maneira assim bem clara e ao mesmo tempo bem, sabe, direta mesmo, vamos juntos, até que Ele venha. Deus abençoe a Plena Rio, Deus abençoe a vida do Betão, da Xelinha, dos presbíteros, de cada membro dessa igreja, entendendo que a nossa identidade é ser uma igreja missional, até que Cristo venha e tudo seja restaurado. Entendendo que vale a pena participar disso tudo, que por mais custoso que seja, por mais estranho que muitas vezes pareça, vale a pena, porque amamos a Deus e amamos pessoas, e vemos a glória de Deus, o poder de Deus que transforma vidas, salva pessoas, restaura relacionamentos, faz algo que só Jesus pode fazer. A igreja tem esse papel maravilhoso, a igreja faz tantas coisas além de pregar o Evangelho, mas só a igreja pode pregar o Evangelho. Não abra mão disso, porque você é a igreja de Jesus, até que Ele venha, e por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe.